Olá, meu povo, muito prazer. Eu sou Isabela Chaves, artesã parceira Fischer Fios, e hoje eu tô aqui para te ensinar essa bolsa maravilhosa e super tranquila de fazer. Tenho certeza que você vai amar cada uma das técnicas ensinadas nessa aula. Hoje eu vou te ensinar uma base super estruturada e linda e dois tipos de trama aqui para subida, além dessa trama aqui dessa base extremamente estruturada, como eu já disse para vocês. Nesse projeto, eu utilizei o fio Glow da Fischer. Esse fio aqui é a cor âmbar, mas o fio que eu utilizei aqui no projeto é a cor místico, tá? A linha da Fischer, esse fio Glow, tem várias outras variações, então eu tenho certeza que você vai achar uma que você vai amar, assim como eu amo essas duas aqui. Então, hoje eu trouxe para vocês esse tutorial utilizando o místico, mas é claro que você pode fazer com qualquer outro fio, como por exemplo também os outros fios glows, né, e também o fio poly da Fischer de 5 mm, que vai dar super certo essa receita também, tá? Todos os itens da aula de hoje vão estar aqui na descrição, caso você tenha dúvida, e na sequência eu também vou apresentar outros itens que eu usei aqui na aula. Para essa peça eu usei, ó, um rolo e ainda sobrou essa quantidade aqui que daria para fazer uma alça ou também fazer uma peça maior. Então fica aí ao seu critério continuar ou não fazer esse projeto para deixar ele maior ou desse tamanho aqui sugerido na aula de hoje, tá? Antes de continuar, eu vou passar para vocês as medidas antes de ir para a lista de materiais e para a execução do projeto. Aqui na altura da peça, ela está com 18 centímetros, na largura achatadinha, ela está com 22 centímetros aproximadamente, e aqui a nossa base tem 8 centímetros por 16, 17 centímetros aproximadamente, tá? Eu usei aqui embaixo 2 bailarinas para poder compor, se você quiser pode botar uma em cada canto, né, desse retângulo, colocando 4 unidades, fica aí como opção para vocês. É uma peça que eu acredito que a trama ela não tem a necessidade de botar forro, então se você quiser também fica legal, mas você vai ter que aplicar o forro provavelmente antes da aplicação do fecho, então já fica a dica aí para vocês, tá bom? Então é isso, gente, vamos agora apresentar aí a lista de materiais e já retorno com vocês para a gente produzir ela. O material que nós vamos utilizar hoje é o fio Glow da Fischer. Ele é um fio de 5 mm de espessura e 200 metros no rolo. Ele é um cordão de poliéster com lurex. Nessa peça de hoje eu vou utilizar esse aqui, que é a cor Místico 341, tá? E ele é um fundo branco com lurex na cor roxa, azul e cobre. Ele é muito bonito, mais lindo ainda pessoalmente do que aí na tela para vocês. Ele de longe parece um roxinho, um lilás, fica bem bonito nos projetos, tá? E aqui a agulha indicada para ele é de número 4 até a número 6, tá bom? E ele tem as mesmas qualidades do fio poli que você já conhece, não desbotamento, alto rendimento, maciez e espessura regular, ok? Então esse aqui é o fio do projeto de hoje, eu vou usar uma unidade, tá bom? Além dele, vou utilizar também bailarinas como acabamento na parte inferior da peça. Você escolhe utilizar ou não. Essas aqui eu encontrei aqui na cidade, foi bem baratinho, então fica aí a recomendação para vocês. Se eu não me engano, foi R$ 6 as 4, então é bem baratinho. Você vai precisar também de fita métrica para ir conferindo as medidas junto comigo. Eu vou utilizar a agulha número 5 para esse projeto. E o mais legal aqui dessa receita, que eu estou super ansiosa para usar, é esse modelo de fecho. Esse aqui é um fecho flexível em metal. Você vai encontrar na loja Cia do Fio, é uma loja de artesanato aqui do Rio de Janeiro. Tenho certeza que vocês vão amar essa loja. Se você é aqui do Rio, corre lá para conhecer. E na loja ela oferece esse material aqui super legal. Esse aqui, a variação dele é o de 20 centímetros, tá? Então, quando ele tá fechado, ele fica com 20 centímetros, tá bom? E aqui, a base que a gente precisa fazer para essa bolsa vai ser nessa medida aqui, dele dobradinho, tá? Então, eu vou fazer uma base 8 por 13, para poder conseguir aplicar esse fecho depois com mais facilidade. Ele é um fecho bem resistente, fácil de uso, e eu adorei que ele é muito prático, olha só.
Vai ficar bem legal na peça de hoje, eu estou muito animada para usar e também ensinar vocês como utilizar nessa peça desse projeto. Então, só adquirir lá na loja Cia do Fio, tá bom? E lá você consegue também, claro, fazer o kit, então lá tem o fio glow e esse fecho, então já aproveita e faz o kit completo. Gente, outra coisa muito importante, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com a sua amiga artesã. É muito bom ter vocês aqui, então espero muito que vocês gostem dessa aula. E quando fizer a sua versão, não esquece de me marcar Fisher Fios e também se você comprar os materiais lá na Cia do Fio, não esquece de marcar elas também. A última coisa e não menos importante, eu vou deixar passando aí na tela o cupom de desconto lá da loja da Cia do Fio para vocês, tá bom? Então já aproveita, faz o combo e já compra com desconto. Então é isso, vamos agora para o nosso tutorial. Para essa trama da base, eu vou utilizar o ponto baixo duplo, tá? Que vai deixar essa parte de baixo da peça mais estruturada. Outra opção é você fazer em ponto baixo e colocar a tela, então fica aí de sugestão para vocês também. Vou começar aqui deixando uma pequena sobra de fio só para fazer os arremates depois e fazer aqui o meu primeiro nozinho corrediço, tá bom? Esse fio você pode utilizar a agulha número 5, 5,5, 6, pode utilizar também agulhas menores, o que você preferir para fazer esse projeto, tá? Eu vou fazer aqui uma quantidade de correntinhas que seja compatível com essa medida que eu preciso para o projeto. Eu vou fazer aqui por volta de 13 centímetros de corrente. Eu fiz 13 pontos e agora eu vou ver aqui a medida. E eu vou completar com mais 3 pontos, ou seja, eu fiz 16 correntes para essa base, tá? 16 correntinhas. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pular o primeiro pontinho, a primeira laçadinha aqui de trás, vou vir na segunda e vou fazer aqui o ponto baixo. Então, o ponto baixo, nessa primeira carreira, a gente vai pegar na parte de trás das correntes iniciais. Venho aqui na segunda, puxo o fio que vem do novelo e faço aqui o ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui 15, tá bom? Fiz no total 15 pontos, 16 correntes para 15 pontos baixos. Vou passar aqui as medidas para vocês, ficando com 12 centímetros e meio, tá perfeito o tamanho. Aqui, gente, para fazer essa base, continuar essa base, eu vou fazer o ponto baixo duplo. O que que é o ponto baixo duplo? A gente vai fazer uma correntinha de subida, virar esse trabalho, e na hora de você fazer essa próxima carreira, você vai pegar essa laçadinha aqui de trás do ponto e vai também alcançar a mesma laçada que está na direção correspondente lá de baixo, ó. Assim, tá? Pegar de cima e a de baixo. Pega o fio que vem do novelo, laça ele na agulha, traz ele pra cima e fecha o ponto baixo. Pega a laçada de cima externa, pega a laçada de baixo correspondente, puxa o fio que vem do novelo e fecha um ponto baixo. Em cima, embaixo, puxa, fecha o ponto baixo. Em cima, embaixo, puxa, fecha o ponto baixo. Em cima, embaixo, puxa e fecha o ponto baixo. Você vai fazer assim, então, a partir da segunda carreira. Esse movimento aqui, tá? As demais carreiras, você vai perceber que vai ser exatamente a mesma coisa, o desenho ele vai ficar o mesmo, tá? Para você ir trabalhando essa mesma sequência. Cheguei aqui na última localização, ela fica bem aqui no cantinho, bem escondidinha. Puxa,
fio aqui e faz o último. Feito esse último, você vai fazer a correntinha de subida e vai agora produzir esse ponto aqui do outro lado, ó. Esse aqui é o ponto, o resultado da carreira que a gente acabou de fazer, pegando aqui nesse movimento, né? E agora a gente vira e vai pegar aqui do outro lado. Do outro lado fica o mesmo desenho. A correntinha de cima, a correntinha de baixo. Liga esses dois e faz o ponto baixo, unindo tudo. Cima, baixo, puxa, fecha tudo. Cima, baixo, puxa, fecha tudo. Você vai fazer isso até completar 7, 8 centímetros com esse mesmo ponto. Por que que eu tô falando em centímetros? Porque isso pode variar de acordo com a tensão de ponto de cada artesão, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu por mais algumas carreiras, já retorno com vocês para falar a quantidade certinha de carreira que foi o suficiente aqui para mim, e assim vocês conseguem reproduzir, ou igual eu tô fazendo aqui, ou seguindo as medidas em centímetros, tá bom? Então, eu já retorno com essa peça pronta para poder, dar esse feedback para vocês. Então, pessoal, voltei aqui com a peça e eu percebi que à medida que eu fui subindo, a peça ela foi aumentando a base de tamanho. A base, ela estava com 12 centímetros e meio e à medida que eu fui subindo, ela foi para 14 centímetros. Eu não vou desmanchar ela, vou deixar exatamente como está. Porém, eu vou ensinar para vocês como eu fiz aqui para poder decidir o tamanho dessa base para colocar nesse fecho. Esse fecho, quando ele está fechado, ele mede aqui em torno de 20 centímetros, tá? Ou seja, a gente tem 20 centímetros aqui, mais 20 centímetros aqui. E eu sempre coloco 1 centímetro a mais para pertencer aqui à lateral dele, tá? Então, a gente conta 20, 21, 1. Então, eu tenho aqui 42 centímetros aqui ao redor para poder fazer essa bolsa com essa medida, 42 centímetros de circunferência aqui, de abertura dela total, como se fosse um círculo, né. Então vamos lá, essa medida eu vou fazer o seguinte, eu vou definir a base a partir dessa medida aqui. Essa medida vai ficar o seguinte, aqui tem 14, aqui tem 14 e aqui embaixo, até o momento, tem 6 e 6. Então vamos lá. Então, aqui 42, né, de circunferência ali da boca do fecho. E aqui a gente vai fazer um cálculo de 14 mais 14 mais 6 mais 6, que dá igual 40, tá? Ou seja, é o suficiente essa medida ali de base para poder ficar aqui no fundo da bolsa e na medida que a gente subir os pontos, caber aqui perfeitamente esse fecho, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma última carreira aqui na peça, para completar, reforçar esses 6 centímetros aqui de largura, e também dar aquela folga que a gente precisa aqui para as laterais. Então, deu 42, aqui tá dando 40, então esses 2 a gente vai ganhar aqui nessa última carreira, tá? Então, vamos lá. Chegando aqui na última carreira, eu fiz aqui no total 8 carreiras até o momento, tá? Então, foram 15 pontos em ponto baixo duplo por 8 carreiras. E agora eu vou para a 9ª carreira. Essa 9ª carreira, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui nela. Eu vou pegar a correntinha inteira aqui da parte de cima e a laçadinha lá da parte de baixo, tá bom? Então, pega ela toda e faz esse sanduíche, ó, pegando a correntinha inteira, e a lá de baixo e fazendo o ponto baixo, tá bom? Então, pega tudo para poder fechar essa 9ª carreira do projeto. Finalizando aqui essa 9ª carreira, é até interessante eu ter passado com vocês essa explicação, que aí assim, caso você queira comprar um fecho de tamanho menor ou maior, você vai saber aí adaptar as medidas também, tá? Por isso que eu quis deixar aqui na aula essa explicação aqui para vocês e seguir com o meu projeto, ao invés de ensinar o tamanho definitivo, tá? Agora, ó, finalizei essa 9ª carreira e a peça agora ela está com 14 centímetros e meio, né, 14 por 6,5, então tá ótimo, ó. Vou fazer o cálculo aqui de novo, 14 mais 14 mais vou botar 6,5, tá, 6,5 mais 6,5.
41, aqui estava dando 14,5, então vai completar os 42 aqui perfeitamente, tá bom? Então ficou 42 aqui em toda a volta. Então, se a gente pegar a régua aqui agora e medir ao redor, tem 42. Agora, gente, nós vamos começar a trabalhar aqui ao redor dessa base. Eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer isso. Porque para trabalhar aqui ao redor dessa base, eu vou reforçar essa montagem inicial, fazer aumentos aqui nas esquinas para a peça poder ter uma boa curvatura na hora da subida, tá? Como eu vou fazer isso agora? Vou dispensar aqui minha calculadora. Eu vou fazer o seguinte: cheguei aqui no último ponto, né? No final aqui da nona carreira. Eu vou fazer mais 2 pontos aqui no mesmo local. 2, completando 3 pontos aqui na quina do projeto, ó. 3 pontinhos, tá? Agora, a cada lombadinha dessa daqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou introduzir aqui a minha agulha, puxar o fio para frente e fazer um ponto baixo. Introduzir na próxima lombada, fazer um ponto baixo, vir aqui na próxima lombada, fazer um ponto baixo, tá? Fiz 1, 2, 3, né? Depois da quina. E aqui no final, eu vou pegar a correntinha aqui de cima, tá? Essas correntinhas aqui da parte de cima, e vou fazer aqui na ponta 3 pontos baixos. Um pertencente à lateral menor, um pertencente à quina e outro agora indo para a lateral maior. Desse jeito aqui, ok? Agora, cada uma dessas laçadinhas vai ganhar um ponto baixo. Então, a gente vai pegar aqui, ó, debaixo dessas laçadinhas, não pega só a laçada, pode pegar bem aqui, ó, no pé dessa carreira aqui, tá? Dessa primeira carreira que a gente fez. Introduz aqui e puxa o ponto, ok? Então, a gente vai pegando os pontinhos aqui e vai até o final com eles. Essa base aqui que eu tô ensinando para vocês hoje, ela pode ser adaptada a qualquer outra peça aí para o seu ateliê, e ela é bem estruturada, então é um tipo de peça, um tipo de base que ela muitas das vezes não pede tela, nada disso, ela sustenta a parte inferior da peça por si só. Então fica aí de sugestão para vocês não utilizarem só nesse projeto, mas em outros projetos aí no ateliê de vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente fez aqui 15 pontos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contando o primeiro aqui da curva, para cá a gente tem o primeiro aqui da curva, ó, referente que ele pertence à lateral maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui a gente vai terminar com esse último, que é o número 15, tá bom? E agora eu vou fazer mais 2 aqui no mesmo local, pertencente à quina e pertencente à lateral menor. Prontinho. E agora eu vou trabalhar ponto baixo aqui do outro lado também, no mesmo sentido que a gente fez do lado de cá. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3. Então, vai ficar um para cada lombadinha dessa aqui, ó. 1, 2 e aqui o número 3. Ficando desse jeito, tá? E aqui cheguei à área da quina. Nessa quina aqui, a gente já tem um ponto existente, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mais um para poder pertencer a essa lateral aqui, a lateral menor, tá? E agora eu vou fazer mais um para pertencer à quina, desse jeito, tá bom? Pertencer aqui à quina. Agora, para finalizar essa carreira, eu vou puxar a laçada aqui para cima, desse jeito aqui, e vou passar por cima dessa correntinha que tá aqui no trabalho já, tá? Pego aqui a seguinte, pego essa laçada aqui, jogo ela lá pra trás. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos ao redor dessa base, ó. Nessa laçada que eu passei lá pra trás, tá vendo? Eu vou passar minha agulha por debaixo dela.
No que eu passo por debaixo dela, eu pego essa laçada que tá solta lá atrás e ajusto ela aqui na minha agulha, e daqui eu puxo o primeiro ponto baixíssimo, tá bom? Feita essa parte aqui, agora a gente vai trabalhar pontos baixíssimos ao redor dessa base, antes de continuar. Ponto baixíssimo ele dá acabamento, eu sempre gosto de fazer ele no meu projeto, que também ajuda aí na estrutura ainda mais. Então, vou seguir aqui fazendo pontos baixíssimos aqui nessa parte de baixo toda. Chegando aqui no final, olha, das minhas correntinhas, venho aqui nesse último ponto e puxo aqui o último ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer o fechamento invisível aqui. Como ele vai funcionar? Puxa essa laçada aqui pra cima. Eu vou pegar uma agulha mais fina agora pra me ajudar. Com a agulha mais fina, eu vou pegar essa laçadinha aqui de cima, sabe essa primeira correntinha que a gente fez de baixíssimo? Pego essa laçada que estava na agulha e jogo por debaixo dela. Assim, ó. Desse jeito aqui. E depois eu vou voltar com essa laçadinha pra cá. Então, eu vou ter que passar minha agulha de baixo pra cima, pegar essa laçada e jogar ela lá pra dentro da peça, pra parte aqui interna. Ficando desse jeito aqui e simulando uma correntinha. Ela fica um pouco bruta por conta da quantidade de volume de fio aqui, mas é assim mesmo, não tem problema, tá? Nessa etapa, o que que você já pode fazer aqui? Aproveitar, arrematar esse fio do início e antes de continuar, eu acho que agora é o melhor momento pra gente também fazer a aplicação das bailarinas. Então, por isso que eu já tô aqui com o meu alicate perto e vou fazer aqui a aplicação das bailarinas junto com vocês. O arremate aqui é simples, tá? Visto que aqui já é o local onde tem o nozinho corrediço, então a gente já não precisa se preocupar tanto. Corto, faço aqui a queima pro meu fio não desfiar. E depois eu só encosto aqui na parte interna da peça para ele colar, tá bom? Então, vamos lá para a aplicação desse item. Eu vou colocar aqui 4, tá? Mas se você quiser, pode botar só 2 aqui na parte central, que é uma ideia bem legal também. Vou até testar aqui para mostrar para vocês, ó. Dá para botar na parte central só, ou dá para colocar 4, uma em cada canto aqui da peça. Deixa eu testar também e mostrar para vocês como fica. Outro aqui e outro aqui. Bom, pode botar as 4 ou botar só 2. Nessa peça, como a minha base eu tô achando ela bem pequititinha, eu acho que não vai ter necessidade de botar as 4, então eu vou botar só 2 bailarinas. Então, eu vou vir aqui, ó, tem essas 4 carreiras principais aqui do meio, eu vou entre elas e vou fazer a aplicação do meu fechinho, do meu pezinho aqui. Cuidado nessa etapa com as suas mãos, com as suas unhas, desse jeito. Vou vir aqui tentar achar onde ele passou aqui pela parte interna, porque esse crochê ele tá bem grossinho, pra poder fazer prendimento com o alicate, tá? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas a pontinha tá ali embaixo. Eu vou pegar a ponta do alicate e usar a ponta do alicate pra amassar essa pontinha do metal, tá bom? Fica bem complicado de mostrar aqui pra vocês. Eu posso pegar, ó, peguei um aqui, ó. Posso jogar tanto pra fora, tá vendo, ó? Tá um pontinho ali. Pode jogar tanto pra fora quanto pra dentro, que vai ser útil de toda forma pra poder prender, tá? Tô usando esse modelo aqui, ó. Tem essas 2 patinhas. Tem alguns que têm as patinhas um pouco mais compridas, que são muito mais fáceis de aplicar do que esse aqui que eu escolhi, tá bom? Então, você pode achar outros modelos aí para você fazer a aplicação. E agora eu vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado, ver um local onde fique bem semelhante aí à aplicação. Então, isso é uma coisa também bem importante, você ver que tem a simetria e fazer a aplicação de uma maneira que fique bem simétrica aqui na peça, tá? Finalizei aqui a aplicação, os 2 de cada lado, tá? Ficou bem escondidinho, ó, quase não dá pra ver ali dentro,
mas tá bem seguro, então eu tenho certeza que desse jeito não vai sair. Dá um pouquinho de trabalho, porque o crochê ele fica muito grosso na base, tá? Então é importante você ter um pouco de paciência para poder fazer essa aplicação. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar a primeira carreira desse projeto e eu vou fazer a primeira carreira do projeto toda em ponto baixo, para poder facilitar também a explicação aqui para vocês, tá? E a gente começar a visualizar a subida da peça de forma mais prática. Aqui, onde tem aquela laçadinha que a gente fez o fechamento fake aqui e jogou ela aqui pra cima, perto aqui dela tem uma laçadinha, tá vendo que tem um crochê aqui, tem um fio aqui? A gente vai pegar esse fio, vai trazer o fio que vem do novelo pra frente, passando por meio dele, assim. Vai unir essas 2 orelhinhas e fechar aqui um primeiro ponto baixo, tá? A partir de agora, você vai ter correntinhas na parte de baixo da peça e correntinhas aqui na lateral de cima. E essas correntinhas na lateral de cima, nós vamos usá-las para puxar a primeira carreira de ponto baixo. Então, ó, peguei aqui, passei por debaixo delas, puxei, fiz um ponto baixo. Pega aqui essa correntinha da lateral, puxa, fecha o ponto baixo. Correntinha lateral, puxa, fecha o ponto baixo, e eu vou seguir assim em toda a volta, fazendo essa primeira carreira de subida, pegando essas correntinhas aqui. Uma dica muitíssimo importante que eu vou te dar aqui para esse modelo de base, tá? Eu sempre gosto de fazer o seguinte: quando ela tem esse ângulo muito forte, a peça ela costuma a querer, no decorrer da subida, por conta da tensão de ponto, ela querer, ficar um pouco mais ressaltada, mas ressaltada de uma maneira que eu pessoalmente não me agrado tanto. Então o que que eu costumo fazer? Sempre quando chega ali na parte das quinas, bem aquele pontinho que a gente faz pertencente à quina, a gente faz 3 ali na quina, aquele do meio. Quando eu chego nesse do meio, eu gosto de fazer 2 pontos baixos dentro dele, ao invés de um ponto baixo, tá? E eu vou repetir essa ideia aqui nessa peça também. Ao invés de fazer um ponto baixo aqui na quina, eu vou fazer 2, tá? Então você vai perceber é no olhômetro, tá? Não precisa ter uma regra aqui local certo. Ó, fiz 2 aqui. Você vai ver aqui onde tem uma quina mais inclinada, onde tem uma curvatura mais um corte, né, mais inclinado, mais presente, e você pode nesse local aqui fazer o aumento, tá? Então você vai ver onde tem aí bem essa quina mais saliente e fazer 2 ao invés de um ponto só. Então, ó, finalizei aqui a lateral menor, essa aqui é a quina mais saliente, que vai fazer o caminho para ir para a lateral maior, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Tá bom? Então, é só uma observação que eu costumo praticar aqui em algumas peças, quando eu trabalho com bases retangulares, com ângulos tão presentes. Então, gente, eu vou fazer aqui a minha base, essa primeira carreira, e já retorno. Cheguei aqui no final, então eu cheguei aqui na última correntinha, ó. Eu já fiz uma aqui na quina, vou fazer outra. Acabou que esse início ele não pegou aquela laçadinha ali que eu precisava. Eu vou deixar assim mesmo, mas quando você fizer o seu aí, também tem que pegar aqui por debaixo dela, tá, gente? Ó. Vou seguir agora indo para a segunda carreira do projeto, que será o seguinte: eu vou pegar essa laçada aqui final, vou identificar a primeira correntinha aqui da parte de cima do início dessa carreira, passa a agulha de trás para frente, pego essa laçada e jogo ela lá para trás, fazendo esse movimento aqui, tá bom? Então, aqui já temos a nossa base pronta. E agora a gente vai começar o ponto da trama de hoje, que será o seguinte: essa trama, ela vai ser composta por pontos altos, tá? E como vai ser esses pontos altos? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o ponto alto aqui para subir essa primeira carreira, e eu vou fazer assim, ó. Puxo um pouco mais essa laçada, ela vai ficar um pouco mais larga, tá? Assim. Eu vou pegar minha agulha, eu vou passar pela frente desse fio que passou pra cá, ó, tá vendo? Pela frente dele, aqui. Pego esse fio, trago ele pra frente também, o fio que vem do novelo, e fico com 2 laçadas na agulha. Essa laçada que tá lá atrás, ela vai cruzar e vai ficar semelhante a um ponto alto, ó, assim, tá?
Agora, aqui no mesmo lugar, eu vou laçar o fio na agulha e puxar um ponto alto até essa segunda etapa também. E agora eu vou fechar esses 2 juntos. Feito esses 2 juntos, eu vou seguir de uma correntinha, tá bom? Então, eu fiz aqui 2 pontos altos juntos. Mas esses pontos altos, a gente não conclui eles, vou repetir aqui no próximo. Já que você fez uma correntinha aqui em cima, você vai pular uma correntinha de base. No final, a gente vai fazer a correntinha pertencente a esse ponto, tá? Então, vamos para o próximo. Pula uma corrente de base, laça o fio na agulha, introduz na próxima, puxa, laça, tira 2, segura. Laço, introduz no mesmo lugar, puxo, laço e tiro 2, fazendo 2 pontos altos pela metade. Fico com 3 laçadas na agulha. Laço o fio na agulha e tiro as 3 laçadas ao mesmo tempo, seguido de uma correntinha, tá? Então, esse é o ponto alto junto que a gente está produzindo aqui nesse projeto. Laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, vai no seguinte, introduz, puxa, tiro só 2. Laço, introduzo, puxa, laço, tiro só 2, fico com 3, laço, tira as 3, seguida de uma correntinha. Próximo ponto, pulo um ponto de base, laço o fio na agulha, venho no seguinte, introduzo, puxo, laço, tiro 2. Laço, introduzo, puxo, laço, tiro 2. Fico com 2 pontos altos pela metade, laço, tiro as 3 laçadas ao mesmo tempo, seguida de uma correntinha. A segunda carreira desse projeto vai ser toda com essa mesma repetição. Então, eu vou repetir aqui em toda a volta do meu e já retorno com vocês para a gente poder fazer a finalização e ir para a terceira carreira de subida. Chegando aqui no final, tá? Desse jeitinho aqui que ficou. Olha que linda, gente. Essa trama é muito maravilhosa e vai dar muito certo aqui nesse projeto. Vamos lá. Me empolgo, né? Eu venho aqui, pulo um de base, venho no seguinte, faço aqui o último, 1, 2, fecho ele, e aqui agora eu vou fazer mais uma correntinha para corresponder essa laçadinha aqui de baixo, tá? Assim. Feita essa correntinha para corresponder essa laçadinha aqui de baixo, eu vou fazer a finalização agora aqui do projeto, ó, tá? Como vai ser? Eu vou pegar essa correntinha aqui que tá bem no topo do ponto, ó, não é essa aqui de baixo, é essa aqui de cima. Passa a agulha de trás para frente aqui dentro dela, pega essa laçada que tá na agulha, joga aqui para trás, tá? E faço uma correntinha fake correspondente a esse ponto aqui. Então, essa laçadinha que a gente joga ali para trás, esse resultado aqui dele vai contar como ponto que pertence a esse local aqui, tá bom? Ficando desse jeito. Ó, a base, ela vai ficar aqui assim, ó, tá? Ó, o fecho. Acho que deu para visualizar como vai ficar mais ou menos. Vai ficar um fechamento bem legal, garanto para vocês. Então, agora a gente vai seguir com essa trama, tá? Como eu vou fazer agora? Eu vou intercalar entre uma carreira de ponto baixo e uma carreira dessa de ponto fantasia. Para começar a carreira de ponto baixo aqui, eu vou introduzir a agulha no mesmo sentido novamente, puxar esse fio que vem do novelo, que tá aqui, lá para trás, unir as duas orelhinhas pela frente, ó, tá? Antes, para puxar o ponto alto, a gente pegava primeiro nessa e depois na outra. Essa aqui é diferente, ó, vai pegar, deixar ela reservada lá atrás, puxar o fio que vem do novelo para frente, depois unir as orelhinhas e fazer o ponto baixo. É igual que a gente fez aqui na base. Então, agora, eu vou fazer ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha presente aqui na parte de cima, tá bom? Então, você vai pegando aqui, ó, nas correntinhas mesmo, e vai fazendo um ponto baixo por correntinha presente aqui na parte de cima. Já volto com vocês com essa carreira de ponto baixo pronta. Cheguei aqui no ponto final do projeto, que é essa laçadinha que só tem a parte da frente, tá vendo? Que é aquela que a gente criou aqui. Pego ela e fecho o ponto baixo aqui, tá bom? Desse jeito. Ficando assim. Agora, eu vou fazer mais uma carreira com esse ponto aqui de baixo. Puxa a laçada, joga ela lá para trás no topo do ponto baixo aqui, dessa carreira.
E agora o acabamento é diferente, lembra, ó? Jogo a laçada lá pra trás, pego essa laçada que tá lá atrás, vou introduzir a agulha pela frente, onde a gente passou o pontinho, puxo o fio que vem do novelo por aqui, fico com esses dois, e esse aqui de trás vai cruzar em cima desse, parecendo o efeito do ponto alto. Laço, introduzo no mesmo lugar, puxo, venho aqui, faço ponto alto pela metade, fecho essas duas laçadas, seguida de uma corrente. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço 2 pontos altos pela metade juntos, fecho as 3 laçadas, seguida de uma corrente. E agora você vai repetir essa carreira aqui em cima. Finalizando aqui essa última carreira com esse ponto, tá? Então, eu não vou fazer mais esse ponto aqui no restante da peça, mas se você quiser continuar intercalando essa trama, você pode também. Que eu vou fazer aqui na minha? A partir daqui, eu vou seguir o restante da peça toda em ponto baixo, porque eu quero que essa trama aqui fique somente aqui na parte de baixo. Então, eu vou fazer aqui o fechamento, tá? Igual eu fiz naquela anterior. E a partir de agora, eu vou começar a subir a peça toda em ponto baixo. Joguei a laçadinha lá pra trás, venho aqui, ó, no mesmo sentido desse fechamento, jogo o fio pra frente do novelo, uno as orelhinhas e fecho o ponto baixo aqui. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em toda ela, até chegar à altura que eu desejo para a minha peça. Então, daqui para frente, eu devo subir uma boa quantidade de pontos baixos. Por esse motivo, eu vou continuar aqui a minha fazendo. Vou deixar aí passando na tela para vocês aqui em cima a quantidade de pontos baixos, de carreiras que eu vou fazer em ponto baixo. E na sequência, eu já volto com ela pronta para a gente poder fazer a aplicação desse fecho aqui nesse projeto, tá? Então, a aula vai ficar um pouco mais avançada a partir de agora. Vou subindo carreiras de pontos baixos nessa quantidade aqui que tá na tela para vocês e já retorno para a gente poder fazer as etapas finais dela juntos. Agora vamos preparar esse fecho para aplicação na peça, e para isso eu peguei uma agulha um pouco mais velha que eu tenho aqui, porque como essa aqui é uma parte de metal, se for uma agulha nova, pode ser que crie ranhuras aqui na agulha. E é claro que isso não é legal, né, porque acaba diminuindo a vida útil da agulha e deixando ela áspera para outros trabalhos. Então, eu recomendo você pegar uma agulha mais velhinha para poder fazer essa etapa, tá? Então, peguei aqui o meu fecho, peguei o outro lado do meu fio, o fio que vem do miolo, para poder fazer essa parte. E aqui eu vou mostrar para vocês que eu vou distribuir os pontos aqui ao redor. Nossa bolsa ao redor ficou com 48 pontos, e 48 dividido para 2 dá 24. Então, eu preciso fazer 24 pontos desse lado e 24 pontos aqui do outro lado, tá bom? Então, eu vou dividir aqui essa parte aqui desse fecho. Essa daqui é a parte de cima do fecho, onde essas travinhas estão posicionadas aqui, ó, esse acabamento. Então, esse outro acabamento aqui, ele vai ficar para baixo, tá? Por que que a gente vai definir parte de cima e parte de baixo desse fecho? Porque a gente vai trabalhar agora ao redor pontos baixos e essa parte aqui vai ficar exposta na abertura, onde tem esse acabamento, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar, eu faço aqui o nó corrediço e deixo uma sobrinha pequena de fio só pra gente poder fazer o acabamento depois, tá? Então, eu fiz aqui o nó corrediço, tô aqui com a minha agulha mais velhinha. Eu encosto o nó corrediço na parte interna aqui do fecho e aqui na parte externa eu vou desenhar o ponto. Então, ó, encostei aqui o nó por trás, venho aqui com o fio que vem do novelo, passo por detrás da agulha, passo agora pela frente retornando e jogo o fio lá para trás, que vem do novelo. E aqui eu vou fazer como se fosse um ponto baixo. Laço e envolvo aqui essas laçadas. Vou repetir esse mesmo movimento. Passo o fio aqui por detrás, passo pela frente, por trás da agulha, pela frente da agulha, volto com ele lá para trás, laço o fio na agulha e passo aqui concluindo o ponto, tá? Fiz 2, venho aqui, faço 3, 4,
fazendo o mesmo movimento, tá? Sempre ajeitando o fio. E agora você vai continuar fazendo esse ponto baixo envolvendo esse metal, até completar 24 pontos desse lado aqui, tá? E depois a gente vai fazer 24 pontos do lado de lá, que é a outra lateral, tá bom? Então agora é só seguir repetindo esse mesmo movimento, desenhando o fio para que ele fique bem bonito o acabamento, tá bom? Então já volto com vocês com meus 24 pontos prontos. Então, pessoal, fiz aqui 22, falta mais 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos, ao invés de eu concretizar ele envolvendo esse fecho, eu vou fazer no local 2 correntes, e essas 2 correntes vão ser correspondente a essa parte aqui que a gente vai dar uma leve tapadinha nesse fecho, tá? Então, eu fiz aqui 2 correntinhas. Então, formando 24 aqui em uma lateral, contando as correntinhas. A partir daqui, eu vou puxar esses pontos, né, e vou começar já a produzir o ponto baixo aqui do outro lado, ó. Então, eu só vou vir aqui para o outro lado, então salto as correntinhas, venho aqui para o lado de cá, e vou fazer aqui o mesmo movimento cobrindo o fecho. Então, esse aqui é o primeiro desse lado, e eu vou repetir aqui 22 pontos baixos, e no final eu vou fazer mais 2 correntinhas também, tá? Igual eu fiz do lado de cá. E depois a gente pula para a parte do acabamento lá do outro lado, tá bom? Então agora é só você seguir, vai ficar desse jeitinho aqui, ó, tá? Essa parte aqui do fecho, ele vai ficar um pouquinho livre, tá bom? Para a gente não correr risco de travar esse fechamento da bolsa. Então, eu vou seguir aqui, fazendo esses pontos baixos desse lado de cá e já retorno com vocês. Então, galera, continuando aqui o projeto, já fiz os 22 pontos que eu precisava pro lado de cá, e assim como eu fiz desse lado 2 correntinhas, eu vou finalizar aqui também com 2 correntinhas. Antes disso, para esse ponto ele não ficar muito largo, esse aqui do início, aquele nó corrediço, a gente desmancha aquele nó corrediço. Já cortei o meu fio também, tá bom? Então, pode fazer o mesmo no seu. Eu vou desmanchar o nó corrediço do início, tá? Só a primeira partezinha dele, e ainda vai permanecer essa laçadinha aqui, tá bom? Porque senão, se não permanecer, vai acabar desmanchando o ponto. Agora vamos para esse acabamento. Pego aqui o restante do fio que tá aqui que estava no meu novelo, que eu já cortei. Faço uma correntinha correspondente ao número 23 da lateral de cá, e agora eu vou fazer o fechamento invisível, e o resultado do fechamento invisível vai fazer a correntinha número 24. Então, eu puxo esse fio agora por completo para poder produzir o acabamento. Esse nozinho onde estava o nozinho corrediço, esse local onde estava o nó corrediço, eu vou pegar a correntinha que estava aqui, tá? Que tá aqui, e vou pegar esse fio que eu cortei e passar aqui por debaixo dele, desse jeito. E agora eu vou voltar com ele pelo mesmo local, desse jeitinho aqui. Tá bom? Formando como se fosse uma correntinha, tá? Se ficar muito estranho, pode vir aqui arrastando os pontinhos para poder deixar eles mais próximos, tá bom? Mas não precisa se preocupar tanto em cobrir essa parte aqui de metal, porque ela vai ficar escondida dentro da peça. Somente essas correntinhas aqui que vão ficar aparentes no projeto, tá bom? E é importante que ainda assim esteja agradável para abrir e fechar esse fecho, tá? Então, aqui as correntinhas que a gente fez, elas ficam bem posicionadas aqui. E o nosso fecho ficou desse jeitinho. Então, agora você vai vir aqui arrastando os pontos para poder deixar bem ajeitadinho. E depois de ajeitar esses pontos, a gente vai fazer o acabamento aqui no projeto. Sabe aquele fio do início e do final? A gente vai utilizar os dois para a união. Então, eu vou vir aqui nesses dois aqui, e a gente vai dar um jeito de arrematar bem aqui essa peça.
Para o arremate não ficar aparente, eu vou fazer um arremate um pouquinho complicado aqui, mas eu acho importante ensinar para vocês, por mais que ele seja um pouquinho complicado, e assim eu tenho certeza que o acabamento da peça vai ficar muito melhor também. Então vamos lá. Então vamos agora a esse acabamento. Para ele acontecer, eu vou utilizar aqui essa agulha comum, porém a parte de trás aqui dela tem um buraquinho um pouquinho maior que facilita muito essa etapa aqui. O que que eu vou fazer? Sabe a pontinha desse fio? Esse fio que a gente está usando hoje, ele é um fio agulhado. Então, para poder desmanchar ele, é muito fácil, a gente pega, corta ele e vem desmanchando para poder aparecer os agulhados. E é neles que nós vamos utilizar a agulha. Então, eu venho aqui, corto, deixo os agulhadinhos aparecerem, tá vendo? Venho aqui na pontinha e desmancho esse agulhado, cuidadosamente, porque como aqui esse fio tem bastante lurex, fica um pouquinho difícil, tá? E eu venho aqui desmanchando ele até chegar numa quantidade que seja boa para eu poder conseguir trabalhar, tá? Sempre que eu já termino a quantidade que eu quero, ó, eu estico um pouco o fio, corto e com essa pontinha aqui eu passo na minha agulha de costura. Vê se passou todos os fios direitinho, tá? E vê se ele tá correndo bem aqui na agulha. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui com a minha agulha e recuperar cada uma dessas laçadinhas do fio agulhado. Esse é o jeito que eu acho mais seguro de manter o arremate aqui da minha peça, tá? Mas se você quiser fazer de outra forma, pode também. Recupero todas as laçadinhas cuidadosamente e venho aqui na última para finalizar, passando por todos os fios, tá bom? Então ficou assim. E agora eu vou pegar esse fio, vou fazer aqui um passeio com ele por debaixo de qualquer trama. Vou até abrir espaço aqui para esconder ele o máximo possível. E agora eu vou costurar ele diretamente aqui no meu restante do crochê, ó, tá vendo? Pego esse fio e costuro ele aqui na trama. Esse acabamento ele é bem chatinho de fazer, mas eu te garanto que fica bem bonito. E aí acaba eliminando a necessidade da queima aqui nessa peça, que vai ficar mais exposta na parte superior da peça, da bolsa, né? Então, ó, fiz aqui um passeio, dei um nozinho e agora você só vai vir aqui e cortar e queimar, tá bom? Deixando um acabamento bem discreto. E eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado, com o outro fio. Então, vem aqui com outro fio, vou deixar uma quantidade para poder passear aqui com ele da mesma forma, tá? Corto, venho aqui com a minha agulha, desfio ele, ó, até ficar aparente as laçadinhas, acho a ponta, desmancho o agulhado, cuidadosamente, para que todos os fios venham ao mesmo tempo. Depois de uma certa quantidade liberada desse fio, eu estico ele, ó. Estico, corto o excesso, venho aqui com a minha agulha de costura, passo por dentro aqui os fios por dentro dessa agulha, todos eles. Vejo se ele tá correndo bem aqui na agulha. Recupero cada uma das laçadas. Prontinho, recuperei todas elas, as 6 laçadas. E agora eu vou passear aqui com esse fio e depois costurar ele ali dentro. Passei aqui com ele entre a trama e agora eu vou costurar ele diretamente aqui na minha peça. Dou um nozinho,
e aqui cortar e queimar. E assim ficou o acabamento. Olha, fica bem mais disfarçado do que somente cortar e queimar ali, tá? Esses pontinhos que tá aqui em cima são correspondentes à quantidade que tá na base, né, que tá na nossa bolsa. Então, a gente vai emendar agora uma peça na outra, tá? Então, vamos lá para essa etapa. Retornando aqui com a nossa aula, já fiz aqui 12 carreiras, como eu deixei na tela para vocês, tá? Então, ficou uma carreira de ponto baixo, ponto fantasia e mais 12 carreiras em ponto baixo, tá? Totalizando, então, 16 carreiras. Essa é a quantidade aqui que eu decidi para o meu projeto e é nesse tamanho exato que a bolsa vai ficar, tá? Se você quiser ela maior, pode continuar, tem fio para isso. E se você gostar desse tamanho aí, fica à vontade para replicar. Minha altura da peça até o momento está com 18 centímetros, ok? Então, 18 centímetros que ficou. Agora, o que que eu fiz? Eu peguei o outro lado da peça, vocês viram aí na aula que eu já antecipei a parte do fecho, né, antes de trazer ela pronta para vocês. Eu peguei o outro lado do meu novelo e fiz essa peça aqui, que eu revesti com o crochê também. Então, eu peguei o meu metal, já revesti aqui com crochê. Agora, nós vamos encaixar esse metal aqui na bolsa, tá? Então, ele vai ficar assim, olha, a parte do ponto baixíssimo, a parte da correntinha vai ficar para cima e a gente vai encaixar esse fecho aqui, agora com pontos baixíssimos. Para fazer essa etapa, eu gosto de deixar um acabamento bem perfeitinho do início ao fim. Então, o que que eu fiz? Eu fiz os pontos baixíssimos, vi quanto de fio eu precisava para poder fazer esse acabamento e já cortei o meu fio, deixando aqui 3 metros de sobra de fio. Para essa etapa de agora, se você quiser, já pode aplicar a etiqueta na sua bolsa, que vai ser mais fácil. E para essa etapa, eu também vou utilizar marcadores para deixar essa peça aqui bem centralizada. Então, eu já estou aqui com alguns marcadores em mãos. Vou separar aqui, a princípio, 4 marcadores, tá? Para poder fazer essa marcação. Por que 4? Aqui, em cada lado, a gente fez 2 correntinhas, lembra? Então, a gente vai achar 2 correntinhas de um lado, 2 correntinhas do outro, centralizar essa peça e vamos marcar só esses para ficar mais fácil. O restante a gente vai fazendo a partir da contagem, tá? Então, vamos lá. Então, uma coisa muito importante a se fazer aqui é achar o meio da bolsa. Então, para isso, a gente vai dar uma leve amassadinha nela, achar o centro no olhômetro primeiro, ó. Então, a gente amassa ela, vê aqui a lateral, tá? E a gente vai achar os 2 pontinhos da lateral. Achou os 2 pontinhos da lateral? Faz a contagem para ver se está bem distribuído. Vou marcar aqui os 2 que ficaram pontualmente marcados aqui na lateral. E agora, eu vou marcar os 2 que ficaram marcados com a dobra aqui na outra lateral também. Agora, para poder confirmar essa marcação de olhômetro, eu vou fazer a contagem. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou criar sétima, oitava, nona, décima, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, deu certo a minha marcação aqui, utilizando essa dobra e também o olhômetro. Então, eu já tenho aqui 2 pontos em cada lateral marcada. Com esses 2 pontos marcados nas laterais, eu vou pegar e encaixar aquelas 2 correntinhas que a gente fez aqui no fecho. Então, eu vou pegar uma das correntinhas e marcar aqui, unindo, tá? Pega a outra também, se você quiser, pode colocar para deixar firme. E aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, encaixar o marcador e a lateral da bolsa. E aí, unir as 2 peças de forma superficial a princípio. Desse jeito aqui, tá? Então, aqui a gente já tem as instruções de finalização para encaixe. Fica desse jeito aqui, tá bom, gente? Ó, esse é o jeito que eu decidi montar aqui meu projeto.
Aqui eu deixei aquela sobra de fio que eu falei para vocês, e nesse último ponto aqui do projeto, o último ponto baixo, eu vou puxar o fio por completo, passando todo esse fio que eu deixei separado. Ó, passo ele todinho por aqui. E aqui eu vou fazer o acabamento invisível. Pego o fio novamente, passo por debaixo aqui dessa laçadinha, puxo ele por completo. E depois eu jogo ele lá para baixo, fazendo o caminho completo da correntinha fake. De baixo para cima, pego esse fio e faço o caminho dele por aqui também. Fazendo uma correntinha fake aqui na parte de cima para deixar um acabamento maravilhoso no seu projeto de hoje. Ficando assim, tá? Agora sim a gente vai começar o encaixe aqui de todas as partes. Então, vamos lá. Já temos aqui os dois da lateral marcados e a gente vai pulando aqui esses pares até chegar onde a gente fez o acabamento agora, ó, que foi aqui. Esse local onde eu fiz o acabamento, eu vou pegar minha agulha e passar por dentro da correntinha do fecho do local correspondente aqui do outro lado, tá vendo? Pegar aqui no fecho e passar esse fio aqui por dentro também. Desse jeitinho. Então, atravessei aqui e fiz a primeira parte aqui da união, ó. Assim, tá? E agora, no pontinho ao lado, onde a gente vai encaixar, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nesse pontinho aqui ao lado, ó, tá nesse anterior o fio vindo, tá vendo? Nesse pontinho ao lado, eu vou puxar o meu primeiro baixíssimo unindo as partes. Desse jeito aqui. Venho no próximo, ó, ficou a laçada, tá vendo? Venho no próximo, passo fazendo um sanduíche entre o fecho e a bolsa e faço aqui o ponto baixíssimo. Venho no próximo, uno as duas correntinhas, os dois pontinhos e faço baixíssimo. E assim a gente vai fazer agora em toda a volta da peça, unindo o fecho à bolsa. Importante nessa etapa você ver se tá tudo muito bem centralizado, tá? Então, aqui, ó, foi a medida correspondente. Vou remover os meus marcadores para poder passar aqui por cima deles. Chegamos aqui em uma das laterais e sigo aqui fazendo baixíssimo, pegando só na correntinha do fecho, tá? E fazendo aqui o encaixe também, só na correntinha do fecho. E a gente vai repetir isso em toda a volta. Vou fazer aqui e já retorno com vocês com essa volta toda pronta, tá? Só observe aí se você tá pegando sempre os correspondentes, tá? Cuidado para não pular nenhum ponto, porque a mesma quantidade de pontos que a gente fez no fecho é a quantidade de pontos ao redor da bolsa. Se a sua bolsa ficar com quantidade diferente de pontos, é só você fazer aí o cálculo. Pega a quantidade total de pontos da bolsa, divide por 2 e faz aí metade numa parte do fecho e metade em outra parte do fecho, quando for cobrir, revestir o fecho, tá bom? E é só depois encaixar aqui com a contagem já programada e planejada. Já retorno com essa volta aqui completa. Então, galera, chegando aqui no final, eu deixei aqueles 3 metros de fio, essa aqui foi minha sobra, lembrando que isso pode variar de pessoa para pessoa, tá? Então, eu vou puxar aqui por completo, no último ponto baixíssimo, e agora fazer o fechamento fake aqui, ó. Vamos lá, então. Peguei aqui até a outra agulha, né, que eu tava usando, a mesma que eu usei para fazer o fecho, que é a número 4. Pego aqui a primeira correntinha, pego o fio que tá cortado, passo ele aqui por debaixo e agora eu faço o caminho de volta com ele, tá? Passar aqui dentro desse sanduíche novamente o fio.
Pego a laçadinha para fazer o caminho de volta e puxo o meu fio todinho lá para a parte interna. Aqui, o acabamento, eu vou fazer aquele mesmo acabamento que eu já mostrei para vocês na hora de montagem do fecho, tá? Então, eu vou pegar esse fio e vou costurar diretamente aqui no projeto. Vou até passar ele aqui para frente para ficar mais fácil para fazer esse acabamento e como ele fica bem disfarçado, não tem problema, ó. Ficou desse jeito. Antes de arrematar, fecha a peça, testa, vê como ficou, vê se ficou tudo muito bem centralizado, tá? Já até coloquei aqui a minha etiqueta. Vê se ficou centralizado aqui as laterais também, ó. Tá bem centralizado, tá? Antes de finalizar com o arremate, tá? Então, aqui a minha tá tudo ok, então vamos lá para aquele acabamento. O acabamento que eu vou fazer aqui é o mesmo que eu já mostrei para vocês agora, na hora de criação, de montagem desse fecho. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha de costura e fazer o mesmo jeitinho, cortar o fio e fazer um arremate perfeito. Fiz aqui a preparação do fio, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por aqui pelo mesmo caminho e vou fazer de tudo pra costurar ele lá pra dentro, ó, tá? Pra deixar ele bem escondido. Essa parte fica um pouco complicada pra mostrar pra vocês, porque acabamento vocês já sabem como é, né? É uma parte que demanda muitas manobras e fica um pouco difícil de mostrar. Mas como eu já mostrei pra vocês naquele vídeo da aplicação dos pontos no fecho, então aqui, gente, eu só repeti exatamente a mesma coisa, tô dando aqui algumas voltas com esse fio aqui. Vou jogar ele agora aqui um pouquinho pra frente, só pra me dar o nó final e ficar mais fácil também de fazer o arremate final. Então, vem aqui bem escondidinho. O legal é que esse fio, ele dá pra gente acabar escondendo, né, as coisas com ele, então é de boa de arrematar. Pronto. A última passeadinha aqui com ele. E agora sim, prontinho, tudo arrematado. Finalizada a nossa peça, vou para a última aplicação do acessório, que é lógico que é opcional. Estou utilizando aqui essa alça lá da cia do fio também. Ela tem aqui a argola articulada e um mosquetão. Eu vou tirar o mosquetão porque eu vou preferir colocar diretamente a argola articulada. Peguei até uma argola articulada maior para colocar tanto essa piquititinha quanto a argola articulada maior nas laterais. Assim vai melhorar a mobilidade também da peça, tá? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui na lateral, escolher um pontinho para poder passar a argolinha articulada, desse lado de cá e do lado de lá. Tenta colocar numa mesma carreira, na mesma posição. Bom, peguei aqui, ó, 2 pontinhos, tá vendo? De um lado e de outro. E aqui eu vou aplicar a minha alça. Então é isso, nossa peça completamente pronta, com essa alça linda. Tivemos aqui uma sobra de fio bem legal. Então, se você quiser aumentar essa peça, você pode também, que um rolinho vai ser suficiente. E caso você queira também produzir uma alça para essa bolsa, também vai dar super certo com esse restante de fio, tá? Esse restante aqui eu acredito que dá até para fazer uma carteira pequenininha para compor esse look. Então, fica aí a sugestão para vocês. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar e também seguir lá no Instagram, @IsabellaChaves, @FitcherRios. E é claro, aí a loja também que você aqui adquiriu todos esses itens, tenho certeza que eles vão gostar. E quando fizer a sua versão, não esquece de marcar a gente também, porque eu tô ansiosa para ver a sua produção com base nessa receita de hoje. Antes de terminar definitivamente essa aula, eu vou te passar as medidas da bolsa. Então, vamos lá para essa parte, ó. Aqui na altura, ela ficou com 18, 19 centímetros aproximadamente. A abertura dela achatadinha ficou 22 centímetros, tá? E aqui no fundo, ela fica com
8 centímetros por 17 centímetros aproximadamente. O espaço interno dela ficou bem agradável, dá para botar celular, carteira, batom, chave, outras coisas caso você queira, hidratante de mãos, essas coisas, né, que a gente costuma utilizar no dia a dia. Então cabe aqui dentro com facilidade e é claro que você pode também estar adaptando ao tamanho que você quiser dessa produção de hoje. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado essa aula. Até o próximo tutorial. Beijos e tchau, tchau. Até mais.